Só que o investimento, assim, depois que tu começa a estudar, começa a ver o mundo que é, pra mim, foi como uma cachaça, né? É um vício. A gente começa a ver as oportunidades, né? Sair daquela zona de conforto, ver o quão pequeno é o mundo que a gente vive se a gente não abrir a cabeça e não olhar pra essa parte, né? Mas eu estava numa parte aí, Luciano, da minha vida que eu entrei na zona de conforto, né? Eu achava que eu tinha uma estabilidade, né? Sim. Por eu estar na gerência, por eu achava também na época que eu, tô com uma remuneração legal, porque estava na zona de conforto, né? Sim, Isso sim, hoje sim, eu olho sim. para trás, né, Luciano, e vejo, Era legal, mas era zona de conforto mesmo. cara, sabe, tu chega num certo ponto, assim, e eu acho que isso é do ser humano, né? A gente acaba se acomodando um pouco, enfim, né? Mas hoje eu vejo muito isso, né? O quanto eu pecava naquela época, né? O quanto o mundo é imenso, a gente, como ser humano, a gente pode buscar muito, tendo sonhos, enfim, né? Mas eu tava naquela zona de conforto, né? Nesse tempo, comecei a estudar de investimentos, né? Então, a minha esposa já estávamos com o nosso imóvel, planejando ter filho, né? Aquela coisa que a gente sonhava, né? Só que eu comecei a pensar, mas vamos pensar no futuro, né? A gente vai sempre ter isso, vamos pensar nos filhos que a gente vai ter e deixar algum legado para ele, alguma coisa. Eu comecei a estudar por conta própria, né? A minha esposa, ela era bancária, mas não tinha muito saber de investimentos, né? E fui pro velho e bom YouTube, né? Então, botava lá os vídeos, comecei a seguir um pessoal, comecei a ler muito, tu vê, uma coisa que eu não tive na infância, assim, eu não tive Não era cultura? É a cultura de ler, né? Infelizmente, nunca tive. Até na faculdade, enfim, não gostava. E ali, com meus 32, 33 anos, eu comecei a despertar essa curiosidade, esse hábito muito bom de ler. Então comecei a adquirir livros, fazer leitura, ir pro YouTube, ver vídeos, enfim, vários influenciadores aí. E começou a me despertar uma paixão, né? Uma paixão na área de investimentos. Isso nós estamos falando de que ano, Léo? Olha, há uns 4 anos atrás... Então, 2020, perto da pandemia ali, mais ou menos? Um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, né? Começou a me despertar esse interesse. Minha esposa, como ela trabalhava no Itaú, né? Eu via lá nas redes sociais, dizia, o expoente agora aqui no Brasil é uma tal de XP Investimentos, o pessoal tá introduzindo esse mercado dessa cultura de investimentos lá do americano aqui no Brasil, XP, né? E um dia minha esposa falou, mas pesquisei aqui, tem um escritório que representa a XP aqui em Erechim. Eu disse, pra mim foi uma novidade, não sabia, né? Vamos lá conhecer o pessoal. Aí fui lá, bati na porta lá da Graham, lá, né? O Danilo, a Deval, os fundadores lá do escritório me atenderam, né? E comecei a conhecer eles como cliente, né? Tava trabalhando na transportadora, tava relativamente bem, virei cliente da Graham e comecei a fazer meu investimento, né? Ou seja, você conheceu a empresa realmente como pelo lado do balcão de cliente. Isso mesmo. Foi muito interessante, muito bacana, né? Então, conheci eles como cliente, só que o investimento, assim, depois que tu começa a estudar, começa a ver o mundo que é, pra mim, foi como uma cachaça, né? É um vício. A gente começa a ver as oportunidades, né? Sair daquela zona de conforto, ver o quão pequeno é o mundo que a gente vive se a gente não abrir a cabeça e não olhar para essa parte, né? Enfim, adquirir um pouco de educação financeira, a gente começa a ver que, INSS não vai garantir meu futuro, eu tenho que fazer agora para os meus filhos, para minha aposentadoria, para me manter a minha qualidade de vida no futuro, né? E é um vício, a gente começa a gostar muito disso, né? E eu regularmente, então, virei cliente da Graham, cliente do Adeval, cliente do Danilo ali, né? Então, só que eu era aquele cliente chato, né? Até hoje o Danilo é meu sócio, ele fala, tu era chato, tu perguntava, tu vinha aqui, tu estudava muitas vezes mais do que eu de um produto e vinha aqui me perguntar. E só que isso começou a instigar o quê? Como o pessoal da Graham, eles estavam em expansão também, escritório pequeno, né? Eles estavam procurando assessores de investimentos, né? Para ajudar no escritório. E o Danilo, que hoje é meu sócio, ele começou a me instigar, ele começou a me provocar. Até hoje eu sou muito agradecido a ele, porque ele começou, Léo, tu é um cara novo, né? Como é que tá lá na empresa? Eu digo, não, tô muito bem, tô aqui legal, tô estável, tô assim, né? Disse, cara, mas realmente tu tá, né? É isso que tu pretende pro futuro, né? Tu quer ficar estagnado, aí com 30 e poucos anos estagnado onde tu tá, né? E começou a me botar aquela pulga atrás da orelha, né? Eu achando que eu já tinha passado por muita coisa, né, Luciano? Sai de Ronda Alta, vai pra lá, vai pra cá, começa com lavação de carro, já tem empresa, sabe, toda aquela coisa. Digo, né? Deu, não quero mais, né? Bem pelo contrário. Então, por ele ter me instigado, eu sair dessa minha zona de conforto, ele começou a me fazer propostas. Léo, a gente tá precisando de assessor de investimentos. Tu gosta muito da parte comercial,
tu tem um networking legal, né? De novo, falando em networking, né, Luciano? Eu acho que quem trabalha com vendas é a palavra, né? Então também, eu e a minha esposa, a gente tem um network muito bom aqui na cidade de Erechim. Então, eu tinha a veia de comercial, que eu gosto muito de vendas. Parte de networking, ok, né? E era apaixonado pelo mercado financeiro, então estudava muito. Eram as 3 principais... Né? É o que precisava. É o que precisa para a profissão. Então ele começou a me instigar. Comecei a conversar com a minha esposa. Comecei a botar aquela pulga atrás da orelha. Será que dá? Será que vai? E mais uma vez tive coragem de virar a página. Então, já com mais responsabilidade, né, Luciano? Sim. Porque esposa, compromisso, filho,